Oi pessoal, eu sou a Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Como no meu vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre esquizofrenia, hoje eu estou de volta para falar um pouco sobre o tratamento da esquizofrenia. O tratamento da esquizofrenia, ele sofreu uma mudança muito grande ao longo dos tempos. Antigamente nós tínhamos poucas opções de medicações, elas causavam muitos efeitos colaterais e o paciente muitas vezes era institucionalizado, ele ficava naqueles manicômios e saía muito pouco para visitar a família. Hoje em dia nós temos medicações mais modernas, tem todo um trabalho para reinserir o paciente com esquizofrenia na sociedade, mas entretanto nós temos ainda as nossas limitações. As medicações ainda pegam mais os sintomas positivos. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior que os sintomas positivos são os delírios, que são aquelas alterações no pensamento, e as alucinações, geralmente as vozes ou visões que os pacientes têm. Esses são mais controláveis com a medicação. Já os sintomas negativos, que é aquele isolamento social, o paciente tem o que a gente fala de embotamento afetivo, parece que ele não se importa muito com as coisas que se passam ao redor dele, ele tem uma falta de interesse, eles respondem muito pouco, conversam muito pouco, respondem geralmente sim ou não. Esses sintomas, eles são controlados parcialmente com a medicação. Bom, uma das dificuldades no tratamento da esquizofrenia é que muitas vezes os pacientes eles não têm crítica da doença. O que eu quero dizer com isso? Eles acreditam de fato que eles são alvos de uma conspiração, de que as pessoas estão atrás dele. E aí quando a gente fala para eles usarem a medicação para diminuir esse medo, para que esses pensamentos vão embora, eles não aceitam, porque o que eles pensam é, poxa, ninguém está acreditando em mim, eu não estou bem, eles estão me perseguindo, eu estou ouvindo que as pessoas estão tramando contra mim e ninguém está me entendendo. E é por isso que a gente tem uma alta taxa de abandono de tratamento dentro da esquizofrenia. Quadros psiquiátricos crônicos, como o transtorno bipolar ou a esquizofrenia, nesses quadros, interromper o tratamento é quase sinônimo de ter uma nova crise e quase sempre mais grave. Então, quanto mais crises o paciente vem tendo, mais graves elas tendem a vir e com uma maior duração, gerando mais sofrimento. Então, muitas vezes precisa de uma hospitalização, ficar internado, pode ter mais sequela, com uma perda progressiva da função cognitiva do cérebro. Como qualquer outra doença na medicina, quanto antes a gente começar com o tratamento, melhor, porque a gente preserva mais o cérebro do paciente. E também a gente consegue preservar o impacto na vida também desse paciente. Se a gente for dividir as medicações para a esquizofrenia, nós temos as medicações que são chamadas de antipsicóticos. E nós temos os de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração, o nome já diz, primeira geração, foram os primeiros que surgiram, então são mais antigos, eles causam um maior efeito colateral, a ação deles vai ser meio que bloquear a dopamina no nosso cérebro. Como eles não são muito seletivos, eles podem gerar sintomas colaterais muito semelhantes aos da doença de Parkinson, que é o que a gente fala que o paciente fica impregnado. Então ele pode tremer, ficar meio duro, parecendo um robozinho, tá? Uma das medicações mais comuns desse grupo é o haloperidol, que muita gente conhece. Já das medicações de segunda geração, eles são mais modernos, vieram depois, que é a quetiapina, olanzapina, ziprasidona, esses são alguns dos exemplos. Essas medicações, elas já têm um perfil de efeito colateral menor, mas muitas vezes elas podem ocasionar um ganho de peso. Então é importante acompanhamento junto com o nutricionista, estimular a atividade física para que a gente controle esse ganho de peso. Nós temos também a opção das medicações injetáveis, que são medicações que a gente fala de depósito. Ou seja, ao invés de eu ter que fazer o paciente tomar o remédio todo dia e ele reclamar que não quer e eu ficar naquela luta, a gente dá uma injeção uma vez por mês. Então, para pacientes que têm uma baixa adesão, as medicações de depósito são mais indicadas. É muito importante que a família conheça sobre o diagnóstico do paciente, que ela entenda sobre a doença, sobre os sintomas, como se manifesta, até para que eles consigam dar um apoio para o paciente. Os estudos, inclusive, mostraram que se o paciente tem o apoio da família e a família está ali presente ajudando ele no tratamento, a chance dele se recuperar mais rápido e ter menos crises é muito maior.
Os sintomas negativos da esquizofrenia, eles geralmente são muito mal interpretados, né? Muitas vezes as pessoas não reconhecem como sintomas da doença. Eles falam, muitas vezes as pessoas acham que é uma preguiça, que é uma falta de vontade, que a pessoa está fazendo aquilo de propósito para aborrecer as outras pessoas. E grande parte desse equívoco se deve ao estigma ainda que a gente tem em relação à esquizofrenia e às doenças mentais. A capacidade do paciente de trabalhar, interagir com as outras pessoas, cuidar de si mesmo enquanto ele está se recuperando, vai depender em grande parte dos sintomas negativos residuais. Ou seja, o remédio ele vai ajudar a controlar grande parte dos meus sintomas, mas eu posso deixar um ou outro que pode acabar ficando, e isso pode interferir na recuperação do paciente. É por isso que hoje em dia nós temos programas que ajudam na reinserção do paciente na sociedade. Tanto para ele conhecer melhor a doença dele, a natureza, o que ele tem, como também para ele conseguir se reintegrar dentro da sociedade. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aí em relação às dúvidas do tratamento da esquizofrenia. Se tiverem mais dúvidas, coloquem no nosso canal que eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Um abraço e até o próximo vídeo.